Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre o Banco do Brasil, pessoal, e como que o Banco do Brasil poderia deixar vários investidores da Bolsa muito ricos, podendo fazer você atingir a sua liberdade financeira muito antes do previsto. E será que agora, pessoal, a gente está tendo uma reversão de tendência no Banco do Brasil? Porque as ações já sobem mais de 20% em pouquíssimo tempo. Qual que é a grande chance do Banco do Brasil chegar ali aos seus R$ 29 novamente? Será que tem chance disso acontecer? Vamos tratar de tudo isso aqui nesse vídeo, tá? Por isso que eu já sugiro que vocês fiquem comigo até o final, porque para você que ficar comigo aí, eu vou revelar um estudo poderoso no Banco do Brasil, no qual o banco poderia trazer um valor oculto e multiplicar o seu dinheiro em muitas vezes. Mas não somente isso, vamos comentar também sobre Itaú, mega oportunidade se formando, e vamos comentar sobre a BR Partners, pessoal, que já sobe fortemente na bolsa, uma alta de mais de 30%, e além disso anunciou um mega dividendo com resultado aí do terceiro trimestre de 2025. Inclusive, vou receber uma paulada de dividendos da empresa. Mas antes de tratarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, começando então com o nosso queridíssimo Banco do Brasil. O Banco do Brasil, pessoal, para quem não sabe, tinha tido uma queda bem expressiva nas ações, tá? Perceba que ali, ó, no dia 9 de maio de 2025, as ações estavam cotadas em quase R$ 30. Porém, com o balanço do primeiro trimestre, que acabou frustrando o mercado, entrando nessa espiral de baixa, o Banco do Brasil caiu mais de 30% em pouquíssimo tempo. Chegou a testar aqui, ó, a região dos R$ 18. Porém, após o balanço do segundo trimestre de 2025, tá? O banco segue subindo mais de 20% em pouco tempo, voltando as ações a custar R$ 22,80 e quase R$ 23. Por que isso? Por que essa reversão de tendência? Bom, pessoal, existem dois fatores. Na verdade, o principal fator é que o mercado reconheceu que exagerou na queda. Por quê, pessoal? Quando o Banco do Brasil apresentou os balanços do segundo trimestre de 2025, o resultado veio de 3,8 bi. Tecnicamente, o mercado estava esperando 3 bilhões, afundar ainda mais. Fora que ele estava esperando um guidance na faixa de quanto? De mais ou menos ali 18 a 20 bilhões. O banco surpreendeu e falou que vai ter um guidance de 21 a 25 bilhões por ano. Então não foi tão ruim quanto o mercado esperava. Isso já foi motivo para as ações subirem. Mas não somente isso. Outro principal motivo foi por conta da MP do presidente Lula. O Lula, né, após ver o lucro do Banco do Brasil desabar mais de 60% no único trimestre, por ele ser do Estado, braço direito do governo federal, o governo anunciou uma medida provisória para aliviar a inadimplência no segmento rural, tá? Até porque o Banco do Brasil, pessoal, 1/3 da carteira de crédito do banco está relacionada ao agro, ou seja, à soja. E como todo mundo sabe, a soja é um componente cíclico, assim como o agronegócio brasileiro, que segue com uma desvalorização expressiva no preço das commodities agrícolas, né? Perceba aqui, ó, que a soja veio deste preço em alta, que foi contemplado no ano de 2022, para uma queda expressiva de mais de 30% em pouco tempo. Isso fez o lucro do Banco do Brasil afundar. O que, se a gente tiver uma reversão de tendência no preço da soja, pode fazer sim o lucro do Banco do Brasil voltar para cima. E essa MP do Lula visa justamente aliviar a inadimplência por parte dos produtores rurais. O mercado enxergou com bons olhos e a própria gestão do Banco do Brasil já vê uma recuperação no lucro a partir do quarto trimestre de 2025. Pablo, quando é o quarto trimestre? Em fevereiro, tá? Quando o banco reportar ali o balanço do quarto trimestre de 2025 vai ser em fevereiro. A gente já pode ver uma retomada da rentabilidade do Banco do Brasil. E ele projeta esse guidance de 21 bi, né? A própria instituição projeta isso. Então, o que a gente pode projetar, pessoal? No primeiro tri, né? A gente teve 7,4 bi de lucro. No segundo tri,
3,8 e agora para este TRI está uma divisão entre 3,5 a 4 bi. Se o banco tiver 4 bi nesse trimestre, ele precisa fechar, né, 6 bilhões no quarto TRI para dar 21 bi de lucro. Então, daria uma recuperação no lucro. Se ele lucrar 6 bilhões neste TRI aqui, ele precisaria de uma recuperação aproximada de 50%, tá? Então, por exemplo, ali, ó, na verdade até menos, né, 6 bi dividido por 4 bi, precisaria de uma recuperação ali na faixa, né, de mais ou menos de 20 a 50% no lucro. Então, ó, se a gente colocar aqui, ó, 4 bi mais 25%, nos dá justamente 5 bi. Se eu colocar 4 bi mais 50%, tá, daria 2 bi. Então, uma alta de 50% no lucro. Ué, Pablo, é muita alta. Pessoal, não é irreal para Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele é um banco cíclico, tá? Então, assim, na mesma velocidade que o lucro líquido pode cair, ele pode subir abruptamente de repente. Como vocês viram, o banco saiu de 9,5 bi para 7,8, uma queda de mais de 20% no seu lucro em pouco tempo. Para ele recuperar 20 a 30% é muito rápido, ele tem mais de 1,3 trilhão de carteira de crédito. Basta o banco ali conseguir equilibrar a inadimplência. E mesmo após essa alta nas ações, eu acho o banco ainda barato, cotado por um valor patrimonial na faixa de 0,72. Para ele ser precificado em sua média histórica, as ações precisarão subir ainda uns 38%. Enxergo sim desconto para o Banco do Brasil. E para quem compra Banco do Brasil neste patamar de preço de baixa, faz bom negócio. Olha só, no último momento que o banco esteve nessas baixas expressivas, quem comprou conseguiu 1.500% de alta, 2016 300%, e agora o múltiplo está se repetindo. O PVP do banco está cotado na mesma faixa de 2016 e 2004, fazendo com que você possa ter um potencial de alta expressivo nas ações e ainda por cima, tá? Com uma retomada dos lucros, ele poderia voltar a pagar um dividendo bem acima da média, como paga em cenários de valorização expressiva nas ações. E o próprio CFO do Giovanni Tobias, né, que é o CFO do Banco do Brasil, disse que caso a estratégia seja bem sucedida já para o ano seguinte, com a recuperação da rentabilidade, eles vão deliberar um dividendo extraordinário, podendo compensar os danos causados aos acionistas nesse curto prazo. Então isso aqui é uma visão muito positiva para Banco do Brasil. Por isso que eu continuo firme no banco e ele representa 49,42% da carteira total de ações aqui do canal. Agora tratando do Itaú, pessoal, o Itaú mesmo após a alta recente, tá? Eu ainda acho uma oportunidade, porque o lucro do Itaú ainda está em topo histórico, está reportando ali um lucro, né, na faixa de 11,9 bi por trimestre. Se ele mantiver isso aqui, teremos um lucro projetivo de 47 bilhões para o Itaú já para o próximo ano. Então hoje o banco cotado por 406 bi de valor de mercado, ele tendo ali 47 bi de lucro, 48, tá? Ajustando aqui para 12 bi por trimestre. Temos 8,4 vezes de preço sobre lucro. Ele ainda é barato, porque a média do Itaú é ser cotado em mais ou menos ali 12 a 14 vezes lucro. Então somente para o Itaú voltar numa espiral de alta, por ser um banco premium, não sofrer com ciclicidade, como o Banco do Brasil acaba sofrendo, o mercado poderia pagar um múltiplo ali de mais ou menos 63% de alta para Itaú, tá? Trazendo um potencial expressivo. Pablo, mas na sua opinião, entre Itaú e Banco do Brasil, qual tem mais potencial de retorno? Eu acho que o Banco do Brasil tem mais, a ação está mais amassada, o banco pode trazer um retorno superior ao Itaú, portanto com o dobro de volatilidade. O Itaú vai trazer ali um retorno interessante para você, mas com uma segurança muito superior. Fora que o dividendo, né, vai ficar ali de 7,9% a 8% ao ano e mais um excesso de capital que o banco pode distribuir também como forma de dividendos extraordinários. Então, por isso que eu equilibrei os dois na carteira. Eu gosto de ter Banco do Brasil como maior posição, justamente para capturar essas oportunidades de valorização e dividendos expressivos do banco no longo prazo, é um banco centenário, já passou por várias trocas de moeda, e também gosto de ter as ações do Banco Itaú, tá reinando entre os bancos, o melhor banco aqui do país, por um preço baixo também, tendo uma valorização marginal levemente inferior, não, muito inferior, quer dizer, né, ao do Banco do Brasil, mas mais consistência, não vou sofrer com tanta volatilidade, então acaba equilibrando um pouco a carteira. No momento que o Banco do Brasil estiver passando por uma dificuldade, eu posso pegar o provento do Itaú e comprar Banco do Brasil. E vice-versa, né? No momento que o Banco do Brasil estiver em alta, cara, eu posso pegar o provento do Banco do Brasil e reinvestir no Itaú e ficar fazendo esse giro, né, com os próprios dividendos que essas empresas me pagam. Então vejo os dois como oportunidade na carteira e acho que o Itaú também está barato, valendo pelo menos os 500 bi na bolsa, que dá pelo menos uma cotação de R$46. Lembra que nada se trata de recomendação, tá? E agora, por fim, pessoal, a estrela aqui do vídeo, tá? Que eu deixei justamente pro final, porque eu gosto, pessoal, de deixar a surpresa pro final, tá? É muito legal esquentar vocês aí, pra vocês verem como que o conteúdo do canal funciona. E pra vocês que ficam até o final, tem o privilégio de ter
notícias bem superiores, tá? BR Partners, pessoal, BR Partners, né? Uma microcap no mercado, pouco falada pelas casas e bancos de investimento. O que é a BR Partners? A gente falar dos resultados, do dividendo, né? É uma empresa que atua aí na parte de banco de investimento, ou seja, ela não tem risco de crédito, tá? Diferentemente dos grandes bancos tradicionais, múltiplos e comerciais, ela não tem em sua atividade o crédito, ou seja, ela ganha com intermediação financeira, IPOs, né? O Wealth Management e assim sucessivamente. O que acontece, pessoal? Mesmo com uma Selic elevada, o BR Partners consegue ter uma margem alta, porque ela não empresta para terceiros, ela capta dinheiro de terceiros e faz ali uma intermediação. Então isso é totalmente diferente. E olha que legal, grande parte da receita da BR Partners está para o Wealth, que é a gestão de grandes fortunas, os ricos, tá? Assim como o Itaú tem uma carteira de crédito muito voltada para alta renda. Então pode estar uma Selic alta, pode estar Selic baixa, pode estar Selic de 30%, tá? Os ricos vão continuar sempre exercendo o seu serviço. Isso aqui traz para a BR Partners, consequentemente, né, uma previsibilidade muito grande. O ROI da empresa fica de 22% ao ano, retorno aqui sobre patrimônio líquido. Margem líquida de empresa transmissora. Cada 100 de receita, ela retoma R$58 de lucro. E agora para o terceiro trimestre de 2025, a empresa surpreendeu, pessoal, de fato, tá? Perceba aqui, ó, claro, o lucro líquido segue uma desaceleração leve dentro do esperado pelo mercado. Perceba que o lucro do terceiro tri foi de R$42 milhões, tá? Uma queda de 6% em relação ao segundo tri, mas, pessoal, normal, super normal, tá? Para uma microcap como o BR Partners, que está em um juro elevado, controlar o seu lucro em 42 milhões por trimestre, tá ok, tá muito bom para a empresa. Margem líquida ainda está na faixa de 31,7%, muito bom, tá? E quando a gente pega aqui, ó, consequentemente, receita, a gente vê uma leve desaceleração, tá? Contra ali o segundo trimestre, mas ainda muito dentro do esperado, tá? Então a empresa segue muito forte. E perceba aqui, ó, o que mais me chamou a atenção é que mesmo num cenário desafiador, ela tem tido um controle de custo interessante, receita tem caído pouco, tá? Lucro teve uma desaceleração? Teve, mas totalmente normal. Totalmente normal, tá? Principalmente nesse cenário de dificuldade aí, né, consequentemente relativo à economia brasileira. Então, uma queda na Selic poderia proporcionar para a BR Partners um lucro líquido muito mais elevado. E agora, por fim, esse mega dividendo, tá? Que a BR Partners acabou anunciando aí para o acionista na faixa de R$1 por ação. Então, esse dividendo que você pode encontrar aqui, ó, no próprio site de RI da empresa, tá? Ela apresenta aqui um pouco na parte de comunicados a mercado, basta você aqui na parte de comunicado a mercado, ela anunciou R$1,02 por ação. Sabe quanto isso aqui dá, pessoal, nas cotações atuais? Isso aqui representa, dividido aqui por 19,22, 5,3% de dividend yield, tá? É muito dividendo. E a DataCom está no dia 11 de novembro e o pagamento está, né, para dia 26 de novembro. Eu, como comprei bastante ações da BR Partners a um preço de R$15, o meu yield on cost aqui na empresa está na faixa, né, aproximada de 6,7%. Sabe quanto que eu vou receber de proventos nessa posição? Olha a vantagem de você comprar barato, né? Ainda bem que eu comprei bastante no momento bom para a empresa. Vou receber R$1.672. Eu posso pegar esse dividendo da BR Partners, comprar outras ações, né? Fazer aí, consequentemente, o efeito bola de neve aqui na empresa. Pablo, você acha a BR Partners cara neste patamar de preço? Olha, eu não acho, mas pelo preço que eu paguei, acaba ficando um pouco. Mas se eu fosse realizar pequenos aportes aqui na empresa, seria interessante, tá? Um aporte de 2, 3, até 4 mil reais não seria uma má ideia. Eu vou ficar de olho, se a empresa vier ali para baixo dos R$18,50, R$19, já acho uma região boa de comprando aos poucos, tá? Mas se a empresa acabar subindo para cima dos 20, dos 21, aí eu já prefiro ficar de fora, colher esse dividendo e aplicar em alguma outra coisa. Porque se o mercado oferecer um desconto elevado nas ações, eu poderia voltar a comprar com bastante frequência, porque é uma microcap que eu quero carregar assim para médio e longo prazo, tá? E aí, consequentemente, essas três ações, Banco do Brasil, Itaú e BR Partners, eu acho que estão muito baratas, tá? E podem sim proporcionar um retorno bem acima da média. Obviamente que nada se trata de recomendação. Nossa, Pablo, muito difícil fazer o que você faz. Será que você tem alguma coisa que nos proporcione facilidade, praticidade e traga um potencial de retorno mais elevado no longo prazo? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia.
uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza, tá? Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. E detalhe que você tem mais de 100 ações que você pode analisar em tempo real. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada anúncio especial de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conta os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, tá? Ou seja, uma pancada aqui de benefício para vocês. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link dessa besura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará disponível, pessoal, aqui na bio do canal. Basta vocês clicarem aqui, ó, na parte de mais e vocês já vão ser direcionados para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí se vocês têm Banco do Brasil, Itaú e BR Partners, em particular, possuo as 3 na carteira. E graças a Deus, tá? São as minhas 3 maiores posições. BR Partners se aproveitando desse momento de dividendos altos, Itaú em preços baixos, né? Que pode também pagar bons dividendos, e Banco do Brasil me aproveitando com uma recuperação gradual do banco, que também vai me trazer um valor bem interessante no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus, até o próximo vídeo e fui!